Olá, turma dos segundos. Mais uma aula, né? Vamos começar hoje o conteúdo realmente do segundo ano do ensino médio, né? A gente fez a revisão lá de mitose, de meiose, e agora nós vamos entrar no conteúdo mesmo do segundo ano. O conteúdo que a gente vai começar é classificação dos seres vivos e regras de nomenclatura, certo? É um conteúdo que requer mais atenção de vocês. Não é difícil, mas requer bastante atenção, certo? Vamos começar. Primeiro, veja essa ilustração que eu vou mostrar agora para vocês. Aqui tem uma noção, para vocês terem uma noção da quantidade de seres vivos que existe na Terra. Então, veja que são muitos. Aqui tem só os que nossos olhos conseguem ver. Vocês imaginam a quantidade dos que tem que nossos olhos não conseguem ver. Então, a primeira preocupação do homem foi como classificar esses seres, como organizar esses seres tão diversos. Por isso que é o nome biodiversidade, é uma diversidade de vida muito grande. Então, como era que eles iam organizar? E aí a necessidade de classificar os seres para poder organizar. Mas o que é classificar? Algum de vocês sabe o que é classificar? Será se no dia a dia nós classificamos as coisas? Olha só, no supermercado, será se as coisas são nas prateleiras são classificadas? Então, na sua casa as coisas são classificadas? Então, analise aí, ó. Quando você chega no supermercado, será se a área, o setor da limpeza é misturado com um dos alimentos? Então, o que seria classificar? Classificação seria o quê? Separar, organizar, certo? Agrupar. E por que classificar os seres vivos? A biodiversidade é muito grande e ia facilitar os estudos, né? Se formasse grupos dos semelhantes, então ia facilitar os estudos dos cientistas. Por isso que houve a necessidade de classificar os seres vivos, certo? Então, a sistemática é uma ciência que faz um inventário, faz um levantamento de tudo que tem de biodiversidade, e aí vem a classificação deles e a organização através de outra ciência chamada taxonomia, que a taxonomia é a ciência que vai justamente fazer isso, organizar e classificar os seres. Então, classificar é separar, e porque houve a necessidade de separar para facilitar os estudos, né, que permitiam agrupar os semelhantes para facilitar os estudos. Então, foram muitos os cientistas que tentaram classificar os seres, né? Teve Aristóteles, Teótrofos, teve Santo Agostinho, então teve muitos. Mas nós vamos falar do pai da taxonomia, certo? Dessa ciência que é responsável para identificar, olha cá, taxonomia, área da biologia responsável para identificar, nomear e classificar os seres. Então, é a taxonomia. Nomia, nome, taxon, categorias. Então, quem foi que fez isso? Quem é o pai? Carl van Linné. Mas nós vamos usar sempre o nome dele em português assim, portuguesado para facilitar, Linneu, certo? Em 1735, esse botânico e médico sueco, ele lançou um livro dele chamado Sistema Naturae, com os princípios básicos da classificação biológica. Ele criou princípios para poder classificar a grande diversidade de seres. E aí, por isso que ele ficou sendo considerado o pai da taxonomia, certo? É Linneu. E qual foi esses princípios que ele criou? Ele estabeleceu que a espécie como uma base de classificação. Então, ele disse assim, olha, nós vamos começar a saber primeiro o conceito de espécie, para a gente classificar. Porque algumas pessoas só queriam classificar assim, vamos classificar como terrestre, aquático e aéreo. Mas você tinha uma série de animais que não dava para encaixar em nenhum desses grupos. Então, não era a melhor opção para poder classificar os seres. Então, ele disse, vamos primeiro estabelecer o critério de saber o que é espécie, para a gente começar a classificação desde a espécie. E depois ele criou grupos, que ele chamou de táxons, 5 grupos taxonômicos,
filo, classe, ordem, gênero e espécie. E ele disse como era que ser escrito o nome desses animais. O nome, eles teriam ia ser registrado com nomes, certo? 2 nomes, ó. Estabeleceu a nomenclatura binominal. Bi é 2. Então, teriam 2 nomes essas espécies. Aí a gente vai ver que no começo ele criou só até filo, classe, ordem, gênero, aí depois veio o Whittaker e acrescentou reino, e agora mais recentemente houve um outro que fez uma nova divisão na forma de organizar esses seres vivos, que foi criado o domínio em 1990, mas na frente a gente vai ver isso. Então, quando eu perguntar quem é o pai da taxonomia, Linneu. O que estuda a taxonomia? O que é a taxonomia? A área que ela vai fazer o quê? Identificar, nomear e classificar os seres vivos. Então, ele estabeleceu um critério. Qual foi o critério para começar a classificação? Estabeleceu que seria iniciada a classificação com a base na espécie e criou os grupos taxonômicos. Então, agora vamos entender melhor como foi esses grupos que ele criou, certo? Primeiro, ele disse que nós tínhamos que saber o que era espécie. Vamos começar de espécie. Então, ele disse que espécie era um grupo de indivíduos semelhantes que se reproduzem entre si, gerando descendentes férteis. Então, você tinha que ter um ser capaz de cruzar com o outro e produzir filhotes. Se ele cruzasse e não produzisse filhotes, não era da mesma espécie, certo? A gente tem até que exemplos de, por exemplo, você pega o jumento com a égua, não são da mesma espécie. Como eles não são da mesma espécie, vai até nascer, porque eles são primos, assim, bem aparentados. Vai nascer o burro, só que esse burro, a mula, ela é estéril. O mesmo vai acontecer com o cavalo e a jumenta. Como são de espécies diferentes, eles vão até cruzar e vão produzir um filhote, mas esse aqui é estéril, certo? Então, por isso que ele diz, vamos começar do conceito de espécie. É um grupo de indivíduos que são semelhantes, mas são capazes de cruzar e produzir descendentes. Então, essas espécies semelhantes, ele agrupou em gênero. Quem fosse bem primos, assim, bem parecidos, bem semelhantes, vamos agrupar em gênero. Os gêneros bem semelhantes em família. As famílias semelhantes em ordem. As ordens semelhantes em classe. E as classes semelhantes em filo. Ele foi até filo, certo? Mas aí veio o Itaque e criou o reino, um grupo que ele disse que ele incluiria todos os filhos, ok? Então, essas são as categorias taxonômicas: reino, filo, classes, ordem, família, gênero e espécie. Aí vocês vão entender agora, por exemplo, ficaria assim, ó. Você poderia ter, o maior grupo era reino, o menor grupo era espécie. Vocês vão entender aqui nessa figura porque, vamos ver, porque isso seria assim, para entender melhor com a visualização dos animais. Olha aqui, o reino. O reino estaria todos os animais, não importaria se ele era vertebrado, se era invertebrado ou não. Olha aqui, aqui está minhoca, está peixe, está aquático, está terrestre, está urso, está coiote, raposa, estrela do mar, então tudo está aqui. Nós vamos levar em conta aqui nessa categoria, olha aqui o cão, tá de vermelho, né? O cachorro, referência. Vamos ver aqui. Então, o reino animal, botou aqui no reino, tá todo mundo junto e misturado no reino. Mas aí ele começou agora a organizar. Desse reino, quais os que quando nascem possuem um filamento que mais na frente vai ser a coluna vertebral. Em alguns e outros não, é só um fio, uma corda na coluna. Então ele disse: quem tem esse fio fica no filo. Então, filo chordata. Chordata é quem tem essa corda. Só quando ele nasce, que ele tem um filamento, né? Parecendo uma corda lá na coluna vertebral. Então, olha, aqui a minhoca caiu fora, não tá mais aqui, certo? Ficou a assídia, ficou o peixe, o homo, o urso. E saiu estrela do mar. Mas o anfixio tem o anfioxo tem essa corda, ficou. Então, esses outros tudinho aqui tem esse filamento quando nasce. Mas quem esse filamento vira coluna vertebral, que é o subfilo?
Aí só quem coluna vertebral ficou aqui. Aí você veja que a ascide caiu fora, aí o anfioxo caiu fora, aí ficou só os que tinha coluna vertebral, ok? Mas desses aqui do subfílio, quem é que tem glândulas mamárias? Quem é da classe mamária? Mamária, né? Então, quem tem glândulas mamárias ficaria, quem não tem cai fora. Então, aí o peixe caiu fora, aí você tem a cobra caiu fora e ficou os outros que tinham glândulas mamárias. Agora, desses, quem pertence à ordem dos carnívoros? Quem fosse carnívoro puro ficaria. Quem fosse herbívoro ou onívoro não ficaria. Então, o homem, ele é onívoro, ele come carne e come erva, então ele caiu fora. Ficou só os carnívoros mesmo, certo? Então, quem era da mesma família, tinha a mesma estrutura, a mesma família, mesma aparência. Aí aqui vocês têm quem era que tinha a mesma aparência, aí ficou aqui, ó, coiote, ficou o cão, ficou o lobo e a raposa. Coiote, cão, lobo e raposa. São da mesma família. Mas aí quem pertence ao mesmo gênero? Quem pertence ao mesmo gênero só era o coiote, o cão e o lobo. Mas aí quem era da mesma espécie, só o cão, eles caíram fora. Então vocês vejam que a espécie só fica o animal sozinho, é a menor categoria. A maior categoria é reino. E quem tem um parentesco mais próximo do outro é o gênero. Sempre que vocês tiverem a família, vai ter essa terminação canidae, certo? Filidae. Então, já disse que eles pertencem à mesma família. Aí talvez você esteja perguntando, e nós vamos ter que saber os nomes em latim, esses nomes difíceis? Não. Nós agora vamos saber por que é importante e como é que a gente vai aprender. Como são 7 reinos, 7 categorias, certo? Para vocês aprenderem. Ó, vou voltar aqui, são 7 categorias. A menor é a espécie. As espécies semelhante forma gênero, gênero semelhante forma família, família semelhante ordem, ordem semelhante classe, classe semelhante filho e filho reino. Ou então vocês vêm voltando reino, filho, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essas são as 7 categorias, certo? Aí você disse, como é que eu vou lembrar? Se eu perguntar a vocês assim, quem é a maior é reino, quem é a menor espécie, né? Ou eu mando vocês colocar em ordem decrescente. Decrescente do maior para o menor, vai descendo. Se for crescente, vai ser de espécie até reino, né? Que vai aumentando as categorias. Olha só. Em ordem crescente, você vai crescendo. Só tinha 1, 3, vai aumentando. 5, certo? Então, vai crescendo de espécie até reino. Em ordem decrescente, vai diminuindo, diminuindo até chegar em espécie. Então, para você saber e não errar, você pode ter essa palavrinha aqui, que é um macetezinho para você aprender as categorias. Reficofage. Reino. Filo. Classe. Família, gênero e espécie. Então, só com essa palavra, numa prova você já lembra a ordem: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, ok? Então, não é para você colocar o nome reficofage, é para você lembrar, é um macetezinho. Ah, eu esqueci depois de filo quem é, é classe ou ordem. Aí você bota a palavra reficofage, aí lembra. Ou então tem esse outro truque aqui, ó, que fizeram. Rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Então, ó, rato, reino, frito, o F, né? Filo, com, classe, O de orégano, ordem, fica de família, gostoso, gênero e experimente espécie. Então, você vê qual é o melhor e grava. Se for só essa palavra, reficofage. Então, lembre que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, esse é um macetezinho para vocês lembrar das 7 categorias taxonômicas, que são taxos, ok? E como é que vai vir nos exercícios? Então, vamos ver agora. Eu coloco lá para vocês assim.
o nome dos animais, certo? Por aqui tem cão, gato, chimpanzé e homem. Aí eu digo assim para vocês, qual é a categoria em que o homem e o chimpanzé, até que categoria o homem e o chimpanzé são iguais? Aí vocês vão olhar. O chimpanzé é do reino animal, o homem também é do reino animal. O chimpanzé tem corda quando nasce, tem um filamento? Tem. O homem também tem? Tem. Então os dois também são cordados, são animal, são cordados. Os dois são mamíferos, olha. Reino, filho. São de que filho? Cordado. São de que classe? Mamífero. Todos os dois mamam. São de que ordem? O homem é primata. O chimpanzé também é primata. São de que família? O chimpanzé é Hominidae. E o homem também é da família Hominidae. Agora, quando chegou no gênero, já foi diferente, ó. Ele já é do gênero, o chimpanzé, Pan, e o homem, Homo. Quer dizer, ele já fica ereto, ele já anda sobre duas patas, né? Ou sobre, duas patas. E a espécie do gorila, do homem, é Homo sapiens. Já do chimpanzé, é Troglodites. Então, já vão ser diferentes em gênero e espécie. Então, eu posso perguntar até onde o homem e o chimpanzé são, até que categoria eles são iguais, pertencem às mesmas categorias. Então, eles são até a categoria da família, são iguais, o homem e o chimpanzé. Mas em qual é que eles são diferentes? Diferente em gênero e espécie. Agora, entre o cão e o gato, vamos ver até onde eles são, qual é a categoria que eles andam juntos e a que eles se separam. Ó, são do mesmo reino animal, do mesmo filo, cordada, todos os dois têm cordado. São mamíferos, são carnívoros dois, todos os dois comem carne. Família Quinidae, aqui já é diferente, ó. Família já é diferente, esse é Quinidae e esse é Felidae. O gato é Felidae e o cão Canidae. Qual é o gênero do cão? Canis. Qual é o gênero do gato? Felis. Como é o nome do cachorro, dos cães registrado em cartório? Canis familiares. E do gato, Felis catus. Então, o que é que vocês vão aprender? Vocês vão aprender só a verificar se os nomes foram escritos obedecendo a regra ou não. Vocês não vão ter que saber o nome desses animais de cor, saber que tem que gravar. Não, vocês vão aprender essas regras. E quando eu der os exemplos, vocês vão verificar se o nome está escrito obedecendo as regras ou não. Só isso que vocês vão analisar, certo? Se não tiver, você está errado, porque aí nós vamos ver agora, certo? Então, as regras de nomenclatura criadas por Linneu, pelo pai da taxonomia, que ele criou as regras. Ele disse o seguinte, ó. O sistema atual de nomenclatura, segundo a proposta de Linneu, primeiro, o nome é binomial, composto por nomes escritos em latim ou latinizado. Então, o nome das espécies, seja planta, seja animal, tem que ter dois nomes, segundo Linneu. Deve ser escrito na língua chamada latim. Essa língua ninguém usa mais, ninguém fala mais ela. Né? Tem o inglês, tem o português, tem o espanhol, também tinha o latim. Como é uma língua que ninguém usa, então não sofreria modificação, ficava ótimo para os cientistas se comunicarem. Então, por isso que ele escolheu o nome das espécies, vão ser escritos dois nomes na língua latina, certo? Latinizar. O primeiro nome tem que se referir ao gênero e o segundo à espécie, certo? O primeiro deve ter inicial maiúscula e o segundo minúscula, certo? Por exemplo, o nome do cachorro, o nome dele é Canis familiares. Então, primeiro tem Canis, tem que ser escrito com letra maiúscula e familiares minúscula. Olha aqui, ó, Canis familiares, cão doméstico. E os nomes científicos devem ter grafia diferenciada do texto. Então, se você tiver no computador, você tem que colocar ele em negrito ou itálico e grifado, certo? Então, essa letrinha deitadinha tem que ficar, que é itálico.
Se você tiver escrito à mão, você faz a primeira maiúscula, a primeira minúscula e sublinha. Ok? Vamos ver aqui de novo para vocês compreenderem. Ó, o nome do milho, Zia, mês, certo? Zia é o gênero, primeiro nome, e Mei, a espécie. Porém, quando eu perguntar a vocês qual é a espécie do milho, o nome do milho, né? É Zia Mei. Você não pode dizer só mês, não. Por quê? Porque a regra diz que tem que ser 2 nomes. Então, se é 2 nomes, você diz Zia Mei é a espécie do milho, é Zia Mei. Mas se eu perguntasse agora qual é o gênero, aí você pode dizer, o gênero é Zia, certo? Voltando aqui para vocês compreenderem. Pronto, aqui. O nome científico da pantera. Pantera onça e pantera leão. Do leão e da onça. Então fica do leão, pantera, léo. Pantera, nome do gênero. E léo seria o epíteto específico. Seria a espécie. Porém, eu não posso dizer que o nome do leão é só pantera, nem só léo. Eu tenho que dizer pantera léo é o nome do leão. Agora, qual é o gênero do leão? Pantera. Da onça, qual é o gênero? Pantera também. Porém, a espécie da onça é outra. Certo? Então, por isso que ele disse que a espécie tinha que ter 2 nomes. O primeiro refere-se ao gênero, o segundo à espécie. Mas que você tem que pronunciar 2 nomes. Compreenderam? Então, voltando aqui para vocês, regra de nomenclatura. Então, primeiro, tem que ser escrito em que língua? Latim. Quantos nomes tem que ter? 2. Seja planta, seja animal, elas têm nomes escritos, registrados em cartório. E esses nomes seguem regras. O primeiro nome tem que ser escrito com o quê? Com letra maiúscula. O segundo nome com letra minúscula, certo? O nome do cão, como é? Canes familiares, certo? Além disso, tem que ser escrito com... se for digitado, tem que ser em itálico. E se for escrito à mão, você, além de colocar a primeira com letra maiúscula, a segunda com letra minúscula, você tem que sublinhar. E depois, em 1990, acima daquela categoria de reino, foi criado o domínio, certo? No livro de vocês, a partir do ano que vem, já vai ser essa nova nomenclatura. No de vocês só traz avisando que houve essa mudança de 1990. Foi criado acima do reino o domínio. O domínio agora é maior do que o reino. Lá em Linneu, aqui, ó, acima desse reino, foi criado o domínio. Então, o domínio agora é maior do que o reino, certo? E esse domínio, eles agora fizeram a divisão. Criaram agora 3 domínios, certo? Retiraram Monera e criaram 6 reinos. Então, ficou assim, ó. O primeiro domínio está as bactérias, o segundo domínio, Arqueo. Aqui são bactérias verdadeiras, as bactérias bem antigas. E as eucária, esse outro domínio chamado eucária, você vai encontrar os reinos protista, planta, fungi e animalia. Então, você tem 3 domínios e vai ter 6 reinos, porque ainda tem as arqueobactérias e as eubactérias. No domínio das bactérias está a eubactéria, no domínio das arqueas está as arqueobactérias e na eucária você vai ter animalia, fungi, plantar e protista, que ao todo ficou 6 reinos e 3 domínios. Então agora são 3 domínios e 6 reinos. Se eu perguntar a vocês quais são as categorias taxonômicas, aí vocês dizem aquelas categorias: reino, filo, classe, ordem, certo? Então, acima do reino foi criado o domínio. Então, agora, nesse domínio, antigamente o reino, ele era dividido em
Monera, protista, fungi, bactérias. Era só assim, ó. Tinha protista, plantae, fungi, animalia, monera. Era 5. Agora, ele pegaram esse reino, criou um outro taxo, domínio acima, e dividiu o domínio em 3. Então, ficou 3 domínios e 6 reinos. Só o reino, não é o taxo, certo? O taxo são aqueles, filo, classe, ordem, até espécie. E esse reino foi quando criaram o domínio, aí esse reino ficou sendo 6 reinos e o domínio 3. E por que devemos estudar taxonomia? Para descrever e facilitar o estudo dos seres vivos. Então, graças a esse estudo da taxonomia, melhora a qualidade da vida, porque os homens hoje podem pesquisar determinado vírus, bactéria, causadora de doença, qualquer agente, porque está tudo organizado em grupos, né, facilitando os estudos dos cientistas, ok? Então, até a próxima aula que nós vamos dar continuidade. Nós vamos fazer uma atividadezinha que vai estar no aplicativo para que vocês possam exercitar e ver como é que vai cair as questões sobre esse assunto, ok? Até a próxima.